aí pessoal, beleza? Professor Vicente aqui e sejam bem-vindos a mais um Ciência na Estrada. Qual que é o tema de hoje? Evolução. Algumas das evidências que a evolução ocorreu. Tem algo interessante que são dois termos que geralmente são temas de prova, que é a divergência adaptativa e a convergência adaptativa. Essas duas, elas são diferentes, mas se você sabe português, se você presta atenção no português, dá para entender. Adaptativa é adaptação, né? Eles estão se adaptando num sentido. A divergência adaptando em sentidos diferentes, enquanto a convergência é adaptando no mesmo sentido. Vamos dar um exemplo. Nós mamíferos, a nossa origem evolutiva é de um mamífero pequenininho, com pouquinho pelo, e pouquinho pelo não, né? Peludo, com pouco pelo no rabo, na cauda, o musaranho, muito parecido com o ratinho. Esse era vamos dizer assim, o nosso ancestral mamífero da época dos dinossauros. Quando os dinossauros desapareceram, vários nichos ecológicos ficaram disponíveis. Vicente, o que é nicho ecológico? Nicho ecológico, de forma bem grosseira, é tudo aquilo que um ser vivo faz no ambiente dele. Então, por exemplo, o boi é um pastador, esse é o nicho ecológico dele. O leão, ele é um predador de grandes mamíferos, é o seu nicho ecológico. O marlim pescador é uma ave que pesca, que mergulha na água para pescar, é o nicho ecológico dele. Então, na época dos dinossauros, os dinossauros ocupavam praticamente todos os nichos ecológicos. Quando os dinossauros desapareceram, na verdade, praticamente toda a fauna superior a 40 quilos desapareceu naquela época. Os pequenos mamíferozinhos ganharam uma vantagem, porque eles sobreviveram ao cataclisma, né? À queda do meteoro, ao inverno nuclear que teve seguido. Eles sobreviveram. E tinham agora à sua disposição centenas de nichos ecológicos disponíveis. E com o passar das gerações, lembrando que a evolução ela seleciona características e não força as características a surgirem, com o passar de centenas, milhares de anos e o acúmulo de mutações, e esses nichos abertos disponíveis permitiram que os mamíferos ocupassem. Tanto que os nichos ocupados por dinossauros hoje são ocupados por mamíferos. Temos mamíferos pastadores, temos mamíferos de pescoço longo que se alimentam de folhas no alto, temos mamíferos predadores, temos mamíferos predadores de grupo, que predam em grupo, temos mamíferos predadores que predam, que são predadores solitários, sozinhos. A gente tem a nossa onça pintada aqui no Brasil, que é uma exímia predadora em água, pesca, que é uma beleza, direto a gente vê vídeo dela predando jacaré. E a gente tem mamífero voador, a gente tem mamífero ainda que bota ovos, a gente tem os marsupiais, ocupamos uma gama de nichos ecológicos gigantesca. Isso é divergência, tá? Inclusive essa imagem aqui, ó, mostra um pouco dessa divergência adaptativa. Agora, o que é a convergência? O que é a convergência? O que é convergir? Convergir é no mesmo sentido. Então, quando você converge, você vai num sentido. Duas retas convergentes, elas se encontram em algum lugar. Então, o que é essa convergência? É quando mais de um grupo de seres vivos encontram a mesma solução para um determinado nicho ecológico, ou eles encontram a mesma solução para sobreviver no seu ambiente. O exemplo mais clássico, e é o que está em todo o livro de biologia, é golfinho e tubarão. Só que eu vou além, tá? Golfinho, tubarão, ictiossauro, que era um lagarto nadador, e arrisco dizer que os pinguins estão indo nesse sentido, que é aquele formatinho hidrodinâmico, aquele formatinho do tubarão. Golfinho e baleias, inclusive, tem aquela nadadeira dorsal característica do tubarão. E qual que é a vantagem desse formato corporal? Você é mais hidrodinâmico, você se torna um ótimo predador aquático. Os pinguins são predadores aquáticos. Eles precisam nadar. Logicamente, o pinguim ainda não é uma ave aquática. Na verdade, não existem ainda até hoje aves 100% aquáticas como é o
pode sair da água, pegar um peixe, voltar, mas ele não vai ficar fora d'água por muito tempo, senão ele encalha e morre. Pinguins talvez estejam evoluindo nesse sentido. Como assim, Vicente? Você acabou de falar pra gente que a evolução não força. Sim, a evolução não força, mas uma ave 100% aquática ainda não temos. Talvez o pinguim caminhe futuramente para esse sentido. Não é certeza, mas ele já tem o formatinho, quando ele está nadando, ele já tem o formatinho de tubarãozinho. Aponta o bico fininho, dá aquela engordadinha e afina de novo. É um formato de um torpedo, é um formato hidrodinâmico, um formato propício para isso, tá bom? Bom, entenderam? Divergência adaptativa, convergência adaptativa. Não vai errar isso na prova, tá bom? Pessoal, era isso que eu queria, tava com saudade de gravar Ciência na Estrada. Valeu, falou e tchau!